Assista agora mais um programa Atualidade com Marcos Figueiró. Entrevista com temas diversos que você pode compartilhar em suas redes sociais. Atualidade com Marcos Figueiró. Bom dia, estamos começando mais um programa Atualidade aqui nas nossas plataformas digitais. Desde já, pessoal, convido a vocês a se inscreverem lá no canal do YouTube e acompanhar os nossos vídeos, compartilhem e apreciem lá os nossos conteúdos digitais. O programa de hoje, nós estamos trazendo aqui a senhora Patrícia Beck. A Patrícia Beck, para quem não sabe, ela é chefe de gabinete do prefeito Galto, aqui na nossa cidade de Tramandaí. A Patrícia Beck também foi candidata a prefeita aqui no município de Novo Hamburgo. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda ao Atualidade. Faz horas que a gente tinha marcado essa entrevista e essa tua agenda é bem concorrida, hein, Patrícia? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que estão assistindo esse programa tão querido, né? Tu que é um querido aqui da nossa cidade. Um prazer conseguir estar aqui, né? A gente acho que marcou umas duas vezes. Duas vezes, depois veio a pandemia. Um probleminha com a minha filha, de pé quebrado. Isso. E aí agenda corrida entre Tramandaí e Novo Hamburgo, mas a gente sempre consegue conciliar um tempo para os amigos. Sim. Como é que tá o gabinete lá? Bastante trabalho, bastante desafio, mas quando a gente faz o que a gente ama, não tem tempo ruim, né? Sim. Então, se a gente precisa se dedicar um tempo a mais, é por isso que nós somos chamados de cargos de confiança, né? Então, não temos uma carga horária a cumprir, mas sim aquilo que é de necessidade da nossa população e, no meu caso, do nosso prefeito, né? Sim, com certeza. Patrícia, tu iniciou a tua trajetória política lá pelo ano de 2000, né? Sim. Me fala um pouquinho dessa... Porque assim, ó, Patrícia, eu não trouxe não te convidei para vir aqui no Atualidade para falar da cidade, para falar de política, quer dizer, nós vamos falar de política, mas para falar da política do nosso município, até porque eu queria até que esse programa fosse uma forma de homenagear a Patrícia mulher. Muito obrigada. A Patrícia que criou desafios, né? Porque depois tu vai contar para nós, né, essa tua história, mas enfrentou muitas resiliências, né? Foste muito resiliente e enfrentou tudo isso aí. Aí eu pensei, vou convidar a Patrícia para vir conversar com a gente aqui na Atualidade, porque eu tenho certeza que muitas mulheres, Patrícia, te acompanham nas redes sociais, muitas mulheres têm uma história parecida com a sua, e aí... Isso aí e muita gente está te seguindo as tuas postagens. Eu, inclusive, sou um homem que leio tuas postagens de manhã, eu acordo, mas vou dar uma olhadinha, porque tu é uma mulher muito inteligente e futura prefeita de Novo Hamburgo, com certeza. Se Deus quiser. Né? Com certeza. Mas aí tu se filiou em qual partido? Porque foi lá em Glorinha, né? Então, eu em 2000 trabalhava numa escola do estado. Na época existia um convênio entre prefeitura e estado e eu era secretária então da escola, a única escola estadual do município de Glorinha. E fiquei desempregada, tinha uma filha e uma conta na farmácia, uma filha com bronquite asmática, então a conta na farmácia sempre era gigantesca. E eu precisava honrar o pagamento dessa conta e não conseguia emprego, e aí chegou a época da campanha política e eu vi que as pessoas elas eram contratadas para bandeirar na rua. E aí fui então num vereador conhecido lá da família e disse pra ele, olha, será que tem uma vaga, eu quero trabalhar de bandeirista? Ele disse, mas tu te dispõe? Eu disse, claro, é um trabalho digno, eu preciso pagar a conta da farmácia, preciso voltar a trabalhar. E aí trabalhei uma semana de bandeirista na rua e um dia choveu, aí não tem como tu tá na rua bandeireando. Só que eu sou muito inquieta, né? Então, enquanto muitos estavam lá sentados, eu tava limpando o banheiro, eu tava lavando uma louça que tava na pia. Nunca vão esquecer, e a mulherada vai se identificar. Em algum momento tu te depara com uma toalha daquelas de plástico que vai na mesa que tu precisa lavar, porque elas também precisam ser lavadas, né?
E aí eu fui lavar aquela toalha, estender e tal. E aí, no final do dia, chegou em mim o coordenador da campanha e ele me perguntou assim, tu sabe datilografar? Eu disse, sei, eu acabei de sair de uma escola onde eu era secretária. Ele disse, então a partir de amanhã tu vai trabalhar comigo dentro da minha sala e vai ser a minha assessora na coordenação da campanha. Nossa, fiquei assim, fui pra casa feliz, cheguei em casa pra minha mãe. Bandeirista pra assessora. Fui promovida. E aí eu passei então a trabalhar diretamente com o coordenador da campanha, que era um senhor de Porto Alegre, seu Birapuitã, em uma pessoa que tinha muito conhecimento de política. E na época era a reeleição do prefeito Darcy. Então eu passei a frequentar a casa do prefeito, conheci a primeira-dama, era responsável já naquela época por documentos importantes, visitar algumas pessoas, levar o plano de governo. Em sextas-feiras tinha, naquela época, podia ter comício e showmício, né? Sim. E muitas pessoas iam, então assim... Eu tinha que organizar o ônibus para pegar as pessoas, porque daí o município de Glorinha é muito grande, interior, então tinha os showmícios nas localidades, então eu era responsável por toda a organização. E depois da fala do prefeito, na época ia o Gugu Streit da Rádio Farroupilha com uma atração, então eu ficava cuidando esse tempo assim de, o prefeito terminou a fala, entra o Gugu com a atração e tal. Então assim, muito atolei o tênis nos lama. barros, na lama, assim, né, mas tem que dar certo, né? Tem que ser no horário certo, tem que a coisa toda assim, do quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente tem que fazer sempre bem feito e a gente se exige pra isso, né? O prefeito se reelegeu e eu tinha o convite da primeira-dama de trabalhar com ela no gabinete. E aí eu redescobri o meu sonho. Porque quando eu era pequena, eu não tinha Barbie, minha mãe não tinha condições de me dar uma Barbie, e aí eu brincava com as revistas que ela ganhava no escritório que ela trabalhava, que era aquela revista Cosmopolitan, que depois no Brasil virou Revista Nova, então sempre mulheres bonitas na capa, né? Então aquilo ali eram as minhas bonecas, eu brincava com aquelas capas de revista. E tinha uma que eu olhava, assim, ela segurava um pacote de supermercado com uma chave de carro, assim, junto, e na outra mão, assim, uma chave de casa. E daí eu dizia, assim, eu vou ser que nem ela, assim, bonitona, e aí eu dizia, eu vou ter condição de ir no supermercado, eu vou ter a minha casa e vou ter o meu carro, e vou ser empresária, mas em Novo Hamburgo, que é a minha cidade natal. Porque eu nasci em Novo Hamburgo, com 1 ano de idade eu fui com os meus avós morar em Taquara e depois a minha mãe morou em várias cidades em função da relação dela, do marido dela. E eu acompanhei isso, né? Então eu morei em muitos locais e sempre apaixonada por Novo Hamburgo. E lá em Glorinha, qual o partido que tu era o primeiro? Não me filiei em partido nenhum. Tu não filiou? Não, eu só fui contratada para trabalhar. Certo. E aí eu reencontrei o meu sonho, que é fazer política, porque... Quando tem uma gravidez na adolescência, os teus sonhos são interrompidos, e aconteceu isso comigo. Então, aquele sonho de ser igual aquela mulher da capa da revista foi interrompido com uma gravidez na adolescência. Eu engravidei na primeira vez, do meu primeiro namorado. Então, eu precisei me reencontrar. E ali, naquele momento da campanha política, eu reencontrei o que eu queria para minha vida, para o meu futuro. E eu disse, só que tem que ser em Novo Hamburgo. Mesmo eu tendo ali a promessa de um trabalho na prefeitura de Glorinha, eu agradeci e fui buscar um emprego em Novo Hamburgo para construir a minha história política na cidade que eu nasci, na cidade que eu amo, que é Novo Hamburgo. Que tu se identificava, né? Exatamente. E só que muito diferente de fazer política numa cidade como Glorinha para Novo Hamburgo, né? Então eu logo consegui um emprego de vendedora numa loja lá do shopping de Novo Hamburgo, fui trabalhar na Wall Street Posters e busquei me filiar. Na época eu me filiei ao PSDB porque a presidente do PSDB, então eu passei a ler o jornal para acompanhar e saber o que acontecia na política, é uma advogada, a doutora Erli, que foi uma advogada que a minha mãe trabalhou e que me conheceu pequena, assim, né? Então eu me lembro da minha mãe sempre acompanhando ela pelo jornal, dizendo, olha aqui, o apelido dela é Tata, olha aqui a Tata, agora tá na política e tal. E daí eu pensei, é ela que eu vou procurar. Porque eu tenho como chegar e dizer, olha, eu sou a filha da Regina. A senhora talvez não lembre e tal, mas ela lembrou, inclusive, que nos sábados, quando a minha mãe trabalhava, ela ajudava a cuidar de mim, porque minha mãe me levava junto daí pro escritório. Sim. E aí fui muito bem acolhida pela Tata. E aí ela disse assim, não, então tu já vai concorrer a vereadora. Meu Deus, concorrer a vereadora em Novo Hamburgo era o sonho, né? E concorri. Mas aí eu aprendi as dificuldades de fazer política numa cidade grande, o preconceito, porque numa cidade germânica as pessoas queriam saber quem era a minha família. E eu dizia, eu sou filha da Regina. Tá, mas... Quem é a Regina? Quem é a Regina, né? O que faz a Regina? De qual fábrica de sapato, né? Dos tempos, né? Auros de Novo Hamburgo. Eu dizia, a Regina é a Regina Beck. E o teu pai?
não tem pai. Então, sofri preconceito, sim, nesse sentido. Mas fui à luta e na primeira eleição que eu concorri em 2004 em Novo Hamburgo, fiz 94 votos. Mas, meus 94 votos, sim, né? No início. Eram os teus 94 Eram os meus votos? 94. Eu pegava o ônibus no centro da cidade e ia para os bairros caminhar, pedir voto, né? Vivi coisas maravilhosas, como, por exemplo, numa vila que estava se criando lá, de chão batido, desci do ônibus, a primeira coisa que eu avistei foi a gurizada jogando taco, larguei meu materialzinho, fui jogar taco com a gurizada para lembrar meu tempo de infância, assim. E aí, no final do jogo de taco, eles diziam, tia, vou te apresentar pra minha mãe, tia, vem na minha casa e tal, né? Acabei tomando café, fazendo amizades lá com os moradores, que é hoje a localidade chamada Marisol, que hoje já é outra realidade dentro de Novo Hamburgo. Então, tudo é aprendizado, tudo tem algo de bom pra gente tirar, né, Marcos? E aí eu continuei, né, muito firme na realização do meu sonho de ser vereadora de Novo Hamburgo. Então, eu passava de ônibus na frente da Câmara de Vereadores e dizia, eu vou chegar aqui. Um dia eu vou estar aí dentro. Eu vou chegar aqui, né? É. E hoje eu posso dizer que eu estou lá dentro mesmo não estando, né? Porque sou a mulher mais votada da história da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo na minha reeleição, né? Sim. Então, a primeira eleição eu fiz 94 votos e na minha reeleição eu fiz 5.405 votos. Sou a mulher mais votada da história da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Sim. E quando às vezes eu acompanho o teu trabalho nas redes sociais e eu vejo que tu ainda está presente em Novo Hamburgo. Sim. Porque o que hoje a Patrícia Beck faz é simplesmente desenvolver um trabalho pelo qual foi contratada por outro político, digamos o nosso prefeito, que buscava alguém com uma identificação para assessorar ele, né, para ser chefe do gabinete dele, mas tu não perdeu o vínculo com a cidade. Não. Tu continua presente lá. Aqueles eleitores que votaram em você lá naquela época, eles ainda têm, né, quer dizer, eles ainda têm aquela, assim, ó, não, a minha candidata é a Patrícia, né, tu vai voltar e esses votos são teus. Porque eu expliquei a situação para eles, né? Não, e tu se destacou lá em Novo Hamburgo também na questão da segurança pública, fizeste um bom trabalho, né? Como empreendedora, né? Sim. No segundo maior bairro do estado, que é o bairro Canudos, lá em Novo Hamburgo, eu tinha uma loja. E aí, na questão da segurança pública, a gente estava muito carente. Então, eu comecei a trabalhar com os comerciantes para que nós nos uníssemos à Brigada Militar. Tinha um comandante muito parceiro, o Tenente Jair. A gente desenvolveu um projeto com bicicletas. Enfim, então ali, e junto com a minha família, né, dos avós da minha filha Antonella, do meu ex-marido, eu consegui preencher também essa lacuna de que família tu é. Então, a minha primeira eleição, depois que saí da Glorinha, então a minha história começa assim, de uma necessidade, eu descobri novamente um sonho e passei a batalhar para realizar ele. Eu descobri que tinha essa situação em Novo Hamburgo, do preconceito, mas eu disse, isso não vai me parar, né? Isso não é motivo para me parar. Então, eu continuei fazendo a política partidária, trabalhei no governo do estado na época que a Ieda foi governadora e conheci o meu ex-marido, então, em 2008. E logo a família dele, o pai dele, que gostava de política, não, tu tem que continuar e tal. E aí eu concorri. Daí de 94 votos, eu passei para quase 800 votos, ficando na suplência. E aí cheguei a assumir uma vez a Câmara de Vereadores como suplente. Em 2012 eu já fui mais preparada, então tendo uma loja da família lá no bairro Canudos, indo à frente nessas questões da segurança. Foi empresária do ramo têxtil, né? Isso, eu tinha uma loja de moda infantil, a primeira loja de um bairro de mais de 40 mil pessoas, né? Então, acabei me tornando mais conhecida e a família do meu ex-marido, que vai ser sempre minha família também, tinha um comércio há mais de 25 anos na localidade. Então, uma família muito íntegra, de muita referência. Então, já não era mais a Patrícia, só a filha da Regina. Eu era a Patrícia, filha da Regina, a nora do Wilson e da Cláudia, a esposa do Mike, a cunhada do Douglas. E muitas pessoas, até hoje, acham que eu sou filha deles. Sim. Tamanho, assim, o carinho, sabe, a participação deles também. Então, isso acabou se indo, assim, esse preconceito mas de que família tu é e tal. E aí, em 2012, me preparei e entrei.
na rabeira, assim, né? Lá são 14 vereadores e eu entrei pela sobra, que daí é o cálculo do coeficiente eleitoral, e aí não vou tentar explicar aqui, porque é complicado. Mas, enfim, com 1.688 votos, eu me tornei vereadora de Novo Hamburgo. Olha só. Então, de 90 e poucos votos para quase 800 para 1.600 votos. E aí foi dobrando. E aí eu disse, eu só preciso entrar, porque depois eu vou trabalhar e o povo vai me manter aqui. Só que daí eu sempre fui uma vereadora muito ativa. E logo no início do mandato, assim, um domingo de manhã toca o meu telefone, um senhor me pedindo ajuda porque a filha dele precisava fazer uma cesariana e não tinha um anestesista no hospital. Daí eu pensei, o que eu faço agora? Porque como vereadora eu não tenho o poder de mandar, né? Eu não tenho como ligar para um anestesista, né? Eu posso ir lá fiscalizar. Por que não tenho anestesista? Por que a administração deixou falhar nesse ponto? E aí eu disse pro meu ex-marido, eu disse, tu segura as pontas aqui com a nossa filha porque eu vou pro hospital. Ele disse, agora? Eu disse, agora. Isso era umas 8 horas da manhã. Eu levantei da cama, coloquei uma roupa e fui pro hospital. E aí cheguei no plantão administrativo e eu disse, eu quero saber por que a gente não tem um anestesista. Não tem dinheiro para pagar? Eu fiscalizo o dinheiro público. Se tem dinheiro para pagar, por que não tá aqui? Em meia hora, tinha nascido um bebezão de mais de 4 quilos. Porque daí tinha aparecido o anestesista depois que eu cheguei no hospital, sabe? Sim. E isso acabou se espalhando. Esse avô acabou dizendo, olha, num domingo de manhã uma vereadora saiu da sua cama e veio aqui pro hospital. E o bebê da minha filha nasceu e tal. E aí o meu telefone começou a se espalhar para mais pessoas. E eu acabei me tornando uma referência neste cuidado com a saúde das pessoas, mas não no assistencialismo, de botar as pessoas num carro e levar para consulta. Eu ia colocar isso aí, porque muitas vezes as pessoas confundem as funções do vereador, ou os próprios vereadores confundem a sua própria função, que às vezes passam a ser assistencialistas. Exatamente. Né? E eu acho que... E eu acho que onde as pessoas cometem essa gafe e que procuram o vereador para eles, vai lá pedir ajuda para gás, pedir ajuda para ter vaga nas creches, né? E eu acho que a função do vereador é fiscalizar. Exatamente. E o que foi o que tu fez. Exatamente. E sempre deixando muito claro isso para as pessoas. Eu sempre dizia, olha, se um político passasse alguém na tua frente, tu ia gostar? Não, então tu também não pode passar na frente dos outros através de um político. Então, agora eu vou ver onde é que está o furo, onde é que está faltando o teu direito e o cumprimento do dever, né, da administração contigo. Então, eu sempre deixei isso muito claro e as pessoas compreenderam. Então, eu não pegava as pessoas e colocava num carro e levava para uma consulta. Eu dizia, olha, tu tem esse direito, vai lá na prefeitura, em tal setor, faz o pedido. Se eles te negarem, aí tu me avisa, porque daí, quanto vereador, eu vou fiscalizar porque que eles estão te negando, né? Então, assim, eu também fui empoderando as pessoas e explicando a elas os seus direitos, porque o dever bate na porta das pessoas todos os dias, os direitos não. Então, eu sempre compreendo essa parte da política também, de que eu também tenho que ajudar a educar e instruir, porque por muito tempo no Brasil os políticos fizeram questão dessa ignorância do povo, porque eles faziam a politicagem tranquilamente. O povo que não está atento, que não cobra, deixa o politiqueiro solto e ele pintando e bordando. Então, assim, algumas pessoas ainda não compreenderam a importância disso que nós estamos fazendo aqui através das redes sociais, e a gente compreendeu isso muito cedo lá no nosso mandato em Novo Hamburgo. Porque as pessoas dizem assim, mas as pessoas não vão na Câmara de Vereadores. Pô, as pessoas trabalham, né? As mulheres, elas trabalham, têm os filhos, então muitas chegam em casa e vão preparar a janta e o almoço da manhã, vão olhar o caderno dos filhos. E às vezes até o marido vai ajudá-las, né? Exatamente. E não tem como às vezes sair da sua casa para ir para a Câmara de Vereadores. Mas, através da tecnologia, eles podem colocar o celular lá e tá fazendo seus afazeres e tá escutando o que os seus vereadores estão falando. Então, logo nós passamos a utilizar as redes sociais como um canal de comunicação com a nossa população. Respeitar aquelas pessoas que estavam do outro lado do celular. Elas não precisariam estar ali presencialmente para nos cobrar, para nos sugerir, para nos demandar. Elas podiam fazer isso através das redes sociais. Então, nós trabalhamos muito através. Tem muita gente que eu não conheço ainda pessoalmente, que tu vai ver lá, que me dá bom dia, que me dá boa tarde, boa noite, e que eu nunca vi pessoalmente. Nós somos amigos de rede social, né? Sim. E a gente criou esse vínculo e sempre explicando isso para as pessoas. Então, a gente sempre usou o mandato parlamentar para instruir as pessoas, muito. E continuo fazendo isso como cidadã. Agora não tenho um mandato, mas, né, estou servindo ao público dentro da administração de Tramandaí, que eu sou muito feliz e honrada ao prefeito Galto pelo convite, mas também hoje começando a fazer esse trabalho aqui em Tramandaí, porque aqui eu fui contratada para ser técnica, né? Todo o meu conhecimento, porque eu sempre fui uma vereadora de muito
trabalho técnico, sabe, Marcos? Sempre que eu fui fazer uma denúncia, sempre que eu fui mais pescoço vermelho numa tribuna, eu sabia o que eu estava fazendo, o que eu estava cobrando, eu não estava defendendo um cidadão, eu estava defendendo vários, porque através da denúncia de um eu ia atrás e descobri uma falha no sistema. Mas sempre também com a sugestão da solução do problema. E isso me trouxe muita bagagem, né? Muito conhecimento. Eu iniciei a faculdade de Direito e parei para fazer gestão hospitalar, estou aí às portas de me formar nisso, que eu amo também, que é a área da saúde, né? Mas eu ainda disse, eu ainda brinco, eu ainda vou ser de cabelinho branco, mas vou estar com canudinho do direito, assim, porque todo político acho que deveria fazer a faculdade do direito, porque é a nossa base, né? Sim. Então, assim, os 8 anos de experiência na Câmara de Vereadores me deram essa oportunidade de estar aqui hoje servindo a população de Tramandaí. E uma coisa interessante, Patrícia, que a gente acaba sendo formadores de opinião, né? Eu sempre digo que eu sou que eu busco conteúdo para o meu programa e coisa. Também a gente tem um monte de pessoas que estão no nosso Face que a gente não sabe quem é. Às vezes as pessoas vão ali, vão adicionando e a gente vai aceitando. Sim. Porque a gente se torna, por causa do programa, né, a gente aceitando convites. Sim. Né? Claro que eu tenho um outro Face que é da minha família, daquelas pessoas mais ligadas a mim, que eu compartilho a minha intimidade, né? Embora eu use mais o meu público ali do que, né? Porque a gente não tem o que esconder. Não. Nós somos isso que está aqui. Não adianta a gente querer mascarar, não é verdade? Patrícia, recentemente eu li também que tu tem uma clínica, tu administra uma clínica, relacionada à saúde, o que é isso? Então, eu acabei me desfazendo da loja, no segundo mandato de vereança, porque eu não conseguia mais conciliar, né? Eu me dediquei tanto ao mandato de vereadora que eu acabei largando, assim, a loja de mão mesmo, sabe? E aí a gente decidiu, em família, então, vender, porque estava sobrecarregando, né, o restante da família, e isso também não era justo. Aí terminou o mandato de vereadora, eu pensei, eu não posso ficar só de novo dependendo da política, eu preciso voltar para a iniciativa privada. E aí surgiu uma oportunidade de entrar numa sociedade de uma clínica de saúde, na área que eu, como eu te disse, eu amo, a questão da saúde, de poder cuidar das pessoas, né? Como a gente estava conversando antes, eu sou canceriana, então quero botar todo mundo embaixo da asa e cuidar de todo mundo. E através da saúde tu tem essa possibilidade, né? Então, numa situação que me proporcionou entrar nessa sociedade, com a ajuda de uma pessoa muito especial na minha vida, eu entrei nessa sociedade, tenho sócios que hoje administram lá em Novo Hamburgo diariamente, né? Sim. Eu não consigo fazer isso à distância, né? Tem que estar ali no dia a dia, mas vou auxiliando, vou ajudando na questão da divulgação, de buscar bons profissionais, essa parte do acolhimento, de levar para dentro da clínica o que a gente precisa oferecer às pessoas, né? Porque quando tu sai de casa com um problema de saúde, tu quer ser muito bem recebido, ou seja, porque tu está com medo do que tu pode ter de doença e da morte, porque todo mundo tem esse medo, ou porque o teu amor está ali com essa situação, e daí tu tá com medo de perder quem tu ama. Então, as pessoas elas precisam ser muito bem acolhidas quando elas buscam um serviço de saúde. Isso eu penso na parte pública e penso na parte privada. Então, ela é uma clínica privada, mas compreendendo a realidade financeira das pessoas. Então, com preços mais populares. E aí nós fomos agregando serviços, como exames. Nós temos um laboratório dentro da clínica para coleta de exame. Então, a pessoa sai da consulta, passa no balcão e já consegue encaminhar toda a sua vida. Então, realização de exames, aqueles exames de imagens mais complexos, a gente tem parcerias com outras clínicas para oferecer também um preço diferenciado e que caiba no bolso do cidadão. Sim. Então, assim, entrei no final do ano passado, né, e muito feliz, assim, de poder estar nessa sociedade da Atendmed, que tem lá a Renata e o Felipe como dois grandes gestores. Eu te perguntei isso porque nas tuas redes sociais, muitas vezes tu vincula ou noticia alguma coisa e as pessoas, de repente, não tinham esse conhecimento, faltou essa informação. Mas espera aí, ela é política, candidata a prefeita, futura candidata a prefeita de Novo Hamburgo, ex-vereadora de Novo Hamburgo, chefe de gabinete do prefeito Gal, mas o que ela está falando em clínica? É em Tramandaí?
Mas olha, veja bem, a clínica tem um cartão próprio e que hoje nós já estamos conveniados com uma clínica aqui em Tramandaí. Então logo eu vou estar divulgando isso também. Olha aí, uma notícia boa aí com a atualidade. Porque o que acontece? As pessoas, muitas pessoas de Novo Hamburgo veraneiam aqui em Tramandaí. Exato. Então, tendo Atende VIP, ela pode também consultar aqui em... Como é que é o nome da clínica? Atende Med, e o cartão que proporciona os descontos, né, nas consultas e nos exames é o cartão Atende VIP. Hoje nós temos, além de uma clínica, já um laboratório credenciado aqui em Tramandaí também. Então, logo já vou estar divulgando. Falta tempo de divulgar tudo isso, sabe? Sim. Eu preciso fazer mais storyzinhos, preciso fazer mais vídeo, explicar isso para as pessoas. Porque, assim, além de buscar voltar para a iniciativa privada, eu não podia voltar para qualquer coisa. Tudo que eu vou fazer, eu gosto de fazer com paixão e com amor. Então, tinha que ser na área da saúde, né? Que é o que eu amo, assim, como eu disse, como canceriano, cuidar das pessoas. Então, assim, tudo que a gente pode, a gente está ampliando e pensando em como atender melhor a nossa população. Uma vez eu fiz um curso de administração do tempo na Câmara Júnior, lá em Palmeiras das Missões, e eu ouvi assim, uma seguinte frase, e aí eu entendo que tu preenche isso aí. Quando quiseres dar alguma coisa para alguém fazer, dê para aquela pessoa que tem menos tempo. Porque essa ela vai dar um jeito e vai fazer. E tu és assim. Uhum. Tu te vira de um lado, te vira do outro. Tu é incansável. E outra, lá de ficar balançando uma bandeira, tu foi em busca dos teus objetivos. Tu não simplesmente se acomodou. Isso aí serve de exemplo para muita gente que às vezes nas campanhas políticas estão ali segurando uma bandeira. Eu fico louca quando eu vejo alguém segurando uma bandeira com desânimo. Eu fico pensando, meu Deus, teu futuro, teu sonho pode estar aí, sabe? Porque aconteceu isso comigo, né? Então isso, de uma certa forma, eu também hoje tento passar. Como tu falou, a gente acaba se tornando um influenciador através das nossas redes sociais, né? E tu és uma influenciadora. As tuas postagens, Patrícia, elas motivam as pessoas a pensar, né? Que tu sempre traz na tua timeline, no teu Facebook, uma mensagem, ou seja ela positiva, uma mensagem de bom dia, tu está sempre com um sorriso no rosto, tu está sempre, desde que tu machucou o pé ali, as pessoas também, eu via as pessoas comentar, tu provoca comentários. Tu tá criando e desenvolvendo um conteúdo digital. Porque na verdade eu também sempre busquei passar para as pessoas que não é porque a gente é político que a gente deixa de ser cidadão, deixa de ser ser humano. E que tu é uma pessoa normal. Exatamente. Então, assim, eu sou uma política, mas eu sou mãe, né? Eu era esposa, agora eu sou uma mulher separada, né? Eu tenho os mesmos problemas que muitas outras pessoas têm. Então, eu comecei a passar isso para as pessoas. E também teve uma outra coisa, assim, eu cheguei a ter o apelido de barraqueira lá, né, em Novo Hamburgo, e não é porque eu era barraqueira, é porque quando o homem grita, ele é o galo velho, e quando a mulher grita, ela é barraqueira. Isso eu vivi dentro da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Eu ia te perguntar isso, se tu não sofreu muitos preconceitos. Sofri. O primeiro mandato eu fui vereadora sozinha, né? Fui vereadora sozinha. E para conseguir fazer a coisa acontecer quando eu fui presidente, eu cheguei ao ponto de pedir desculpa por algo que eu não tinha feito, mas eu precisava ser a conciliadora e conseguir fazer a gestão de 15 milhões que eu administrei quando fui presidente da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. E eu tava com uma oposição muito ferrenha, assim, tudo eles inventavam, sabe, cabelo em ovo? 10 mil cabelo em ovo. Então, assim, eu pensei, meu Deus do céu, aí a gente, né, vai contra queijo de mulher e tal. Eu cheguei pra pedir desculpa de coisas que eu não fiz e não me arrependo, porque eu consegui, assim, uma bandeira da paz e consegui fazer o que eu precisava. Eu sou a única presidente da história da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo que não teve um apontamento. Então, assim, 100% das contas aprovadas, sabe? Então, assim, por vezes a gente precisa ter essa sensibilidade de dar um passo atrás para conseguir dar dois para frente. E vale muito a pena, sabe? Vale muito a pena fazer a boa política e mostrar para as pessoas isso, assim, que tem um lado bom da política e que as pessoas precisam participar dela, precisam, inclusive, nos dar força para continuar e combater a mal política que, infelizmente, ainda existe, né? A gente não conseguiu banir isso do país, sim, né? Mas sofri o preconceito, sim, mas consegui também impor o respeito, né? Então, às vezes eu precisei gritar, precisei, mas
Aí, voltando para essa coisa da rede social, bom, daqui a pouco eu olhei assim, mas é uma Patrícia braba, é uma Patrícia só de pescoço vermelho. Então eu também queria mostrar essa outra Patrícia, sabe? Porque eu sempre fui muito brincalhona, eu sempre fui chegar no gabinete rindo e brincando. Esses dias até eu tava olhando lá uns registros e eu tive um período que eu precisei ficar 14 dias afastada em função de uma síndrome do colo irritável que eu desenvolvi. Então eu precisei fazer um tratamento e aí a gastro me disse, tu tem que mudar a alimentação, fazer exercício e não te estressar. Eu disse pra ela, eu mudo a alimentação, faço exercício, não me estressar na política impossível, né? Assim, não, mas então só esse períodozinho tu para, eu disse, para. Só que daí eu ficava nas redes sociais e toda hora pra minha assessoria. Fulano tá pedindo isso. Eu quase enlouquecia, porque a minha assessoria tava trabalhando no gabinete, tava cuidando, e eu tava enlouquecendo eles. O que eles fizeram? Mudaram as minhas senhas e disseram, Patrícia, vai repousar, vai descansar. E aí eu fiz isso, então, né, muito a contragosto, porque daí tiraram as minhas senhas, mudaram, eu não tinha o que fazer. E aí quando eu voltei pro gabinete, eu cheguei pulando, e aí alguém tava gravando, assim, um negócio que eu nem tinha visto, e eu entrei pulando e dizendo, voltei com tudo, com as senhas das minhas redes sociais e tal. E isso tá gravado, assim, nesses dias o pessoal tava rindo, assim, porque eu sempre fui assim, eu sempre fui brincalhona. Eu sou de arregaçar as mangas e pegar junto com a equipe, sabe? Olha, tem que estar de terninho subindo numa tribuna, beleza, mas tem que pegar numa vassoura e lavar uma calçada, eu vou junto fazer isso, sabe? Então eu queria também mostrar esse outro lado, assim, eu não sou uma mulher barraqueira, nunca fui. Fui educada, muito bem educada, aprendi valores e princípios dentro de casa, sabe? Então eu também queria passar um pouco disso. E também, assim, a questão de terminou o mandato de vereadora, terminou o casamento, né, mudança de cidade, eu pensei, bom, esse é o momento, assim, também se reinventou. Exatamente, assim, de mostrar para as mulheres que a gente não tem que ter vergonha de ser o que a gente é, que a gente não tem que ter vergonha. Eu levei muito tempo para tirar uma foto na frente de um espelho e postar. Porque eu ficava pensando, meu Deus, vão me julgar porque eu sou vereadora, porque eu não posso fazer isso. Caramba, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas tem que ter autenticidade, sabe? E a gente tem que saber também como colocar isso, como responder, como explicar isso para as pessoas. E aí eu passei a fazer isso, assim, né? E aí eu comecei a receber o retorno de algumas mulheres, assim, foi muito emocionante, assim, quando eu recebi um relato de uma professora que disse, Patrícia, eu passei uma barra, achei que eu não ia aguentar e eu passei a te seguir e tu me ajudou muito, tu não sabe como. Nossa, aquilo foi assim, chocante, mas ao mesmo tempo incentivador e motivador para que eu desse continuidade a isso, assim. Sim. Porque às vezes a gente busca um exemplo na capa de revista, né? A gente quer ser aquele mulherão, né? Do cinturão, do peitão, do cabelão, mas não é a nossa realidade. Nós não, né? Não somos artistas de novela que tem essa condição de estar um dia todo numa academia, um dia todo num salão de beleza, né? Então a gente tem que ser bonita do jeito que a gente é, né? E não ter vergonha de passar isso para outras mulheres. Então a gente tá criando uma rede muito bacana aí de. Tu sabes que eu cuido muito, é o que eu posto na minha timeline lá do Facebook. Agora há poucos dias eu postei lá a respeito da mulher, do empoderamento da mulher, um texto de Marta Medeiros, muito bonito, que está dando uma repercussão muito grande, inclusive até homens que estão lendo e vêm perguntar para mim, e vêm comentar comigo isso aí. Então eu sempre digo que o Facebook, o Instagram é uma geladeira. Sabemos o que tem lá dentro, mas nós insistimos em abrir e fechar. Mesmo quantas vezes a gente está na sala e vai até a geladeira, abre a geladeira, fecha, volta para a sala. E assim é o Facebook. Então eu procuro transformar a minha rede social, o meu Facebook, numa coisa que será que vai servir para isso aqui? Vai servir para alguém? Eu tento passar uma mensagem para que o Facebook não vire uma coisa, um esgoto, que simplesmente tu larga ali tudo que é dejetos. Eu tenho muito cuidado isso aí. E que bom, eu queria que as pessoas que estivessem nos escutando, nos assistindo, a nossa audiência, que cuidassem com as suas redes sociais, procurassem transformar suas redes sociais em algo que de repente propicia o empoderamento de outras. Né?
Mas eu acho que mas é que tudo foi muito novo, assim, né? É a pandemia que desenvolveu mais essa coisa da tecnologia. Exatamente, né? Então, assim, as pessoas dizem, que rede social é uma coisa de fofoca. Cara, a gente se reunia em final de semana com a família e fofocava. Então, a gente só saiu da nossa realidade de contato presencial pro modo virtual. Então, assim, porque as pessoas brigam na rede social. As pessoas brigam da forma presencial também. Sim. As pessoas discutem também. Então, assim, eu sempre encarei isso com muita naturalidade. Tem excessos? Tem, mas tem a coisa da explicação, tem a questão uma coisa muito simples e que eu aprendi a usar no WhatsApp. A falta do ponto ou da vírgula pode mudar completamente o sentido. O sentido. E o sentimento. Porque tu tá escrevendo ali com um sentimento. Sim. Mas não quer dizer que a pessoa do outro lado vai receber com o mesmo sentimento. E aí, se tu botou um ponto, uma vírgula fora de contexto, bom, aí a interpretação é da pessoa que está do outro lado, né? Então, determinados assuntos eu nem escrevo, eu gravo, porque daí a pessoa, ela escuta o tom da tua voz, ela percebe o teu sentimento. Se tem essa ferramenta, por que não usar? A minha voz é feia. Que isso? Não. Tu falaste uma coisa muito importante. As pessoas esquecem a vírgula, esquecem o ponto. E às vezes, a falta de um ponto muda, como tu disseste, muda tudo. Não, e assim, né, o corretor hoje judia da gente, né? Então, às vezes, tu tá ali correndo, escrevendo um negócio, o corretor corrigiu, tu nem viu, tu mandou e tal. Então, assim, eu aprendi com o tempo e com duras realidades... As duras penas? As duras penas, mudar isso, assim, né? Quando tu quer ter a certeza, grava. Exato. Porque, às vezes, o escrever... E, na verdade, assim, às vezes a pessoa escreve outra coisa, outra dica. Quando vocês querem escrever um negócio e é pra parecer engraçado, bota uma carinha de risada. Aí não tem erro. Exatamente. Então, por isso... Ameniza até a chamada de atenção. Assim como quando tu quer escrever um negócio que tá bravo, bota a carinha vermelha lá. Porque o que acontece? O emoji, ele te ajuda nisso. Isso. Né, Marcos? Então, eu também aprendi a duras penas, tá, gente? Porque um dia eu escrevi um negócio que era pra ser engraçado, a pessoa entendeu totalmente errado. E aí, assim, deu um desgaste desnecessário. Então, dicas da Patrícia, né? Usem os emojis, ajuda Patrícia, muito no final da frase. Eu, por mim, eu ficava conversando muito tempo Passa contigo. rápido, né? Assim, ó, eu sei que tu tem a tua agenda, tu agora há pouco, aqui nos bastidores, tu disse, Marcos, eu tenho um compromisso daqui um pouquinho, Sim. Eu não vou te prender, mas a vontade, Patrícia, é ficar conversando contigo. Porque é um papo que flui, como eu não errei, és uma mulher muito inteligente. Muito obrigada. Né? Além de inteligente, muito carismática. Muito obrigada. Né? Então, eu quero te agradecer. Mas eu quero, antes de terminar esse programa, eu quero só te perguntar assim, quais são teus projetos para frente? Bom, o que tu pensa? O que tu tá... Patrícia, desde que tu foi lá com a primeira bandeirinha lá, tu fez um projeto de vida. E agora, qual o teu projeto? Bom, Marcos, acabei vindo para Tramandaí. E eu sou uma mulher de muita fé também, né? Acredito muito, assim, em Deus e rezo todos os dias para Ele guiar os meus caminhos. Então não foi à toa que Ele me colocou aqui em Tramandaí. Porque eu não trabalharia com um político que não fosse como o prefeito Galto é. Honesto, correto, né? Que cuida do dinheiro público, que quer a solução dos problemas, que quer uma cidade diferente. Segura a chave do cofre até demais. Mas precisa, né? Então, assim, hoje eu trabalho do lado dele em questões de moralização da coisa pública, sabe? Nós conseguimos agora tirar eu ia dizer do fundo do baú, mas não é, tirar da ilegalidade a licitação dos quiosques, que ele tentava há bastante tempo já legalizar com questão de Ministério Público e que sempre tinha um entrave político, uma tentativa de não deixar acontecer e que barrava esse processo. Para que não aconteça as coisas, para que isso seja, né, a derrota do governo, digamos. E a gente conseguiu fazer isso acontecer. Ontem a gente teve a alegria de receber o município de Xangri-Lá, que veio aqui buscar o nosso modelo para implantar lá na cidade, num trabalho com o Ministério Público Federal, com o FEPAM, sabe, com o governo federal pela questão da faixa de areia. Então, desafios que eu estou conseguindo aqui junto com o prefeito vencer e colocar à disposição da comunidade. É uma simples licitação
de quiosque, não é, são quiosques melhores preparados para atender melhor a nossa população e os veranistas, que vão gerar empregos, que vão atrair mais pessoas, que vão fazer pessoas comprarem nas lojas, que vão se hospedar nos A cidade mudou desde a revitalização da beira-mar. Desde a revitalização. Então, assim, são avanços, né? Então, Deus me colocou aqui não foi por acaso, né? Então, Ele me colocou no lugar certo onde eu deveria estar. Então, eu tô fazendo um resgate muito importante com a minha filha, tô vivendo um momento de Patrícia Beck, né? Então, o futuro é dentro da política? É dentro da política porque é o que eu amo fazer. Certo. É crescer como empreendedora dentro dessa questão da saúde? Também é, conciliando as duas coisas sempre. É voltar a estudar e me formar? É também. É viver um grande amor? Também, sabe? Então, assim, eu sou uma mulher sonhadora e eu vou sempre continuar sonhando e trabalhando para realizar os meus sonhos. Mas hoje sem uma pressão, assim, eu tô me permitindo deixar esse ano acontecer, deixar Deus guiar os meus caminhos, né? Porque eu sei que o meu futuro sendo guiado por Deus vai ser sempre um futuro muito iluminado, né? Então, sem nada de pressão, com a certeza do que eu quero, né? Da sendo leve. Dos meus sonhos, exatamente, sendo leve. Que bom, Patrícia. Leve, feliz. Isso é o que a gente está aqui. É para isso que a gente está aqui. Exatamente. Ser feliz, ser leve. Exatamente. Né? Influenciando outras mulheres, isso também é algo que tá dentro dos meus projetos. Eu ia dizer, faltou influenciadora digital. Digital, pessoal, enfim, o que eu puder ajudar essa mulherada a se descobrir, tirar o seu leão de dentro do coração, lá do armário, empoderar, botar para fora. Exatamente. Porque todas nós podemos. Com certeza. Todas. Patrícia, muito obrigado. Imagina. Gratidão por tu tirar um tempinho na tua agenda lá, me dar essa oportunidade de te conhecer principalmente pessoalmente, né? Conversar contigo, conversar com a nossa audiência, com a minha audiência aí. E o programa Atualidade está sempre de porta aberta para ti. Bom. A hora que tu disser, Marcos, me dá uma oportunidade de repente a gente fazer mais um conteúdo digital. Vem aqui, a gente conversa. Esse programa vai lá para o Tramandaí em Ação, são 27 mil pessoas, vai lá para o Facebook, vai para o YouTube. E eu fico feliz hoje poder compartilhar com a audiência aí um pouquinho de Patrícia Beck, futura prefeita lá de Novo Hamburgo, pessoal. Se Deus quiser, Ele vai querer. Se Deus quiser. Pessoal, estamos encerrando então mais um programa Atualidade. Eu quero agradecer aí aos meus apoiadores, aos meus parceiros aí, o restaurante Halps, que também agora com café colonial. Antes eu falava para vocês que era 11 tipos de bebidas, 13 tipos de bebidas. Café colonial de quarta a domingo. E outra coisa, na quarta e quinta é R$19,90 o café colonial, a partir das 4 horas da tarde. O grupo de hotéis Mar e Mar. Pessoal, olha hotéis lá do grupo de hotéis. Ó. O Serra Mar Aparte Hotel, que fica lá em Capão da Canoa. O Portal Torres, que fica em Torres. O Imperial Parque Hotel, que eu vou estar agora no final de semana que vem, lá em Nova Petrópolis. O Hotel Sumaré, em Canoas. Hotel Sumaré 2, que é em Canoas também. Hotel Porto Alegre, lá em Porto Alegre. Gente, a rede de hotéis Mar e Mar, do meu amigo Anderson lá. Vocês vão estar muito bem hospedados e acolhidos. E o café da manhã desses hotéis é maravilhoso. Sempre que eu vou lá, eu como e não preciso nem almoçar de tanta coisa. Pessoal, a Cromos Viagens, com excelentes passeios agora, inclusive lá em Gramado, agora criou uma nova opção de lazer. Visitem a Cromos Viagens e conversem com a Luciana, tem uns pacotes muito bons, maravilhosos, e outros para vários tipos, aí os cruzeiros, inclusive, estão voltando. E a Amanda Fraga, Estúdio de Pilates, tá, pessoal? E o programa Atualidade está encerrando hoje, no dia de hoje, com essa baita participação hoje aqui. Eu fico super feliz de estar com Patrícia Beck, a empreendedora, né, formadora de opinião, e ex-vereadora de Novo Hamburgo, e também mãe, e uma pessoa incrível, inteligente. Sigam ela ali na rede social, vocês não vão se arrepender dos conteúdos digitais que ela apresenta para vocês aí. Beijo para vocês, fiquem com Deus, tudo de bom e um bom final de semana.
Você acabou de assistir mais um programa Atualidade com Marcos Figueiró. Compartilhe, divulgue e obrigado pela audiência. Atualidade.